Vocês acreditam que até hoje tem gente achando que usar o Canva para fazer uma edição ou editar um vídeo para uma aula é uma coisa só para deixar bonitinho? No mundo de hoje, quem não se comunica com uma intenção não consegue atingir o seu objetivo com o seu público. Isso, inclusive, dentro da sala de aula. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu construo a minha autonomia digital, os equipamentos que eu uso e como a prática do design pedagógico pode ajudar a diminuir a carga cognitiva dos seus alunos e das suas alunas. Nós precisamos parar de ver a tecnologia apenas como uma ferramenta. Essa ideia já acabou há muito tempo. Ferramenta é aquilo que você usa para uma atividade específica e depois você guarda de volta. Só que hoje em dia as tecnologias, as novas tecnologias, já fazem parte do nosso cotidiano. Então, usar as mídias e a tecnologia na educação não é enfeite, é uma linguagem. As novas tecnologias e as mídias são as novas formas de se expressar e é a forma que suas alunas e seus alunos vão aprender também. Como eu acredito que a oratória não é um dom, é um método, hoje nós vamos adaptar a nossa linguagem para um contexto como esse. Vou começar mostrando os equipamentos que eu utilizo. Um microfone simples, que é conectado diretamente com esse aparelho aqui, ó, no celular. Vocês não estão vendo o meu celular e o tripé, mas eu vou colocar uma imagem na tela para vocês, porque eu estou utilizando ele nesse momento. Eu uso também equipamentos de apoio como esse aqui, que é o famoso ring light. Então eu já deixo uma estrutura preparada com um carregamento que não seja necessariamente dependente do computador em si, né? Porque muitas vezes a gente não consegue colocar tudo no mesmo cenário, ou às vezes fica muito longe, dependendo de onde você tem que posicionar. É por isso também que eu já deixo uma extensão aqui perto, com tudo que eu preciso deixar conectado. Agora eu não estou usando esse ring light porque eu estou aproveitando a luz natural da minha janela que está aqui na minha frente. E se eu precisar fazer algum tipo de ajuste, eu aplico na edição do vídeo depois. Para automatizar o processo também, eu uso esse botãozinho aqui, ó, que é para acionar, ele é conectado com Bluetooth no meu celular, e aí eu aciono a gravação para não precisar ficar me movimentando o tempo inteiro, porque eu já posicionei o meu celular no tripé na direção correta, na posição correta. Então, para não ficar tocando no celular para ele sair da direção, eu uso esse botão aqui. E eu também utilizo, eu vou deixar aí na tela para vocês, o aplicativo de edição pelo próprio celular, que é o YouCut. Eu gosto dele porque ele não deixa nenhum tipo de marca d'água no vídeo. É um aplicativo gratuito, mas também tem a versão paga, que disponibiliza outras ações que você pode fazer dentro do aplicativo. E é claro, para fazer as minhas transições e a capa e todo o material visual, eu utilizo o Canva. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de um design bem pensado para a sala de aula e um design que está bagunçado, que não organiza as informações e isso acaba atrapalhando o aprendizado dos nossos alunos e alunas. Aqui eu tenho um exemplo bem simples de um slide, ele está bem limpo assim, e eu vou adicionar algumas características nele para mostrar para vocês de três aplicações básicas que eu costumo fazer já para dar um visual diferente e garantir que realmente o conteúdo seja compreendido para qualquer público e, nesse caso aqui, para um contexto de sala de aula também. O Que eu vou fazer primeiro? Eu vou duplicar essa página aqui para poder fazer a página seguinte, para eu poder permanecer com a primeira aqui para vocês conseguirem visualizar. Só quando eu clico ela e eu já vou ali no design, eu consigo acessar layouts. Esses layouts aí já me mostram várias opções de como estruturar o texto na tela. Eu poderia usar com esse fundo branco mesmo e eu já conseguiria algumas informações diferentes, né, algumas coisas diferentes. Na aba de modelos, eu consigo procurar alguns estilos ali que o Canva já me dá pronto. E aí, como vocês viram ali nos estilos, eu consigo mudar o tom das cores desses slides padrões. No caso aqui, eu vou montar do zero, tá?
Então, não vou usar nenhum desses modelos, mas vocês podem pesquisar ali e utilizar se acharem necessários. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar lá no segundo slide, vou em cor e vou alterar o fundo. Vou colocar uma cor sólida. Vou usar aqui as minhas cores, tá? Então, que é o azul no fundo e o branco aí na letra. Minhas cores da minha marca, né? Padrão. Eu já vou aumentar o título, porque se é um título ele precisa estar maior. Aí eu coloco ele todo em maiúsculo. Estou duplicando a caixa de texto para poder dividir algumas informações em duas caixas de texto. Isso aqui já é uma solução que eu posso usar mesmo antes de colocar a imagem, tá vendo? Eu posso aumentar, diminuir as caixas de texto. No caso aqui, ainda fica muito texto, né? Então a gente precisa acrescentar outros elementos para dar uma aliviada nesses slides aqui. Eu vou preferir deixar tudo de um lado só, vou dividir os slides, isso é bem padrão, vou dividir o slide em metade texto, metade imagem. Vou fazer aqui a formatação certinha, né, para poder ficar como se estivesse perto da imagem. Aí eu vou lá em elementos, vou buscar por molduras ou quadro de foto, né, no caso, ali nos elementos, né? E aí eu consigo achar um quadro, eu quero só uma foto, eu vou incluir ele. Ele entra na tela toda, eu vou colocar do tamanho que eu quiser, e aí eu posso pesquisar uma imagem para colocar dentro desse quadro. Eu vou colocar aqui o tema que a gente está trabalhando, né? Mídias na educação. E aí eu tenho opções ali de elementos gráficos. Se você tiver com público infantil, por exemplo, você pode usar ícones, alguma coisa mais divertida. Mas eu aqui vou optar por usar foto mesmo. Deixa eu ver. Tem que ser uma foto que complementa o texto, né? Eu vou usar essa daqui que eu acho que tem vários elementos aqui interessantes. E também pensar nas cores, né? Que está combinando com o texto. Vou organizar aqui a minha caixa de texto. Vou dar uma diferença também nesse segundo bloco de texto, que é como se fosse um subtítulo, né? E aqui eu acabo percebendo que ainda tem muito texto, tá vendo? Eu não consigo formatar isso dentro do conteúdo do slide. Como essa segunda caixa de texto são 3 frases afirmativas, eu vou tirar uma parte desse conteúdo. Se eu ver que tudo que está nesse slide é relevante, eu posso simplesmente dividir em 2 slides, tá? Se eu preciso de toda aquela informação, eu divido. No caso aqui, eu consigo tirar. E o último bloco ali, eu vou colocar como tópicos, né? Porque tá assim, experimente. E aí são técnicas, é um passo a passo. Então eu vou colocar por blocos aqui, tá? Tudo aqui que eu tô mexendo o tempo inteiro, o próprio Canva, ele tá me dizendo se tá alinhado, se tá um embaixo do outro, onde é o final do meu slide. Então eu não vou colocar o texto em toda a minha tela. Eu vou colocar dentro de onde está definido ali para estar o texto. Pronto, agora está organizado. Mas a gente aqui tem muito branco, todo o texto está em branco. Embora eu consiga ver o título ali, eu posso também mudar a cor da última caixa de texto, porque inclusive ela é o passo a passo do que o meu aluno precisa fazer, minha aluna precisa fazer. E coloco em outra cor. Bom, e esse é o depois, com todas as alterações que nós fizemos. Lembrando aí que eu excluí algumas informações. O título aqui ele fica bem destacado porque ele está todo em maiúsculo. E aí depois vem uma frase com a mesma cor que a gente entende que está no mesmo bloco de texto. Fica no mesmo bloco porque parece um subtítulo, né? Algo ali que complementa esse título. E a parte de baixo, que seria a parte prática mesmo, né? Os destaques não é só em relação às cores, é em relação a como nós vamos usar essas letras. Então, ó, o título ele tá com um tamanho maior, o subtítulo já vem menor, o texto vem com tamanho menor. E aí o que diferencia ele do subtítulo é a questão do negrito, a questão da cor, né? E topicalizar, porque a gente consegue memorizar mais as informações, tá? Não se esqueçam que caso haja a necessidade de ter todas essas informações, aqui foi possível excluir algumas informações, né? Mas caso
tem a necessidade de ter todas essas informações, a gente pode dividir em mais de um slide. O design serve para o aluno focar naquilo que realmente importa. A maior parte da minha experiência em sala de aula foi na escola pública. E muitas vezes a gente pensa que não vai ter recursos suficientes para poder trabalhar com as novas tecnologias e com as mídias. Mas eu afirmo que as escolas já estão se equipando para tal, ainda que não tenha os últimos equipamentos mais modernos, mas a gente tem pelo menos uma televisão, um data show em que a gente possa passar um filme, em que a gente possa passar um slide. Então é importante que nós estejamos preparados para esse mundo virtual, porque, como eu já disse no início desse vídeo, essas formas de linguagem já estão presentes no nosso mundo. Então é a forma também que os nossos alunos e alunas vão aprender. Essas novas formas de se expressar no mundo, elas estão previstas nos nossos manuais que regem a educação brasileira. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, dentre outros materiais que também indicam para nós, professores e professoras, como fazer, preparar e trabalhar os conteúdos de linguagens na sala de aula. Já existem vários estudos e autores que falam sobre os projetos de letramento que consideram o texto como papel principal. Só que esse texto ele vai muito além daquilo que é escrito. É um texto hoje que considera vários outros suportes e textos diversos de várias semioses que circulam na nossa sociedade. O Canva pode nos mostrar, por exemplo, como estruturar texto e imagem na mesma tela. Essa imagem e esse texto precisam ter uma relação de complementaridade, bem como definir aquilo que vai ser de fato escrito. O slide não é para escrever textão. Slide é para você colocar pontos principais, chamar atenção para aquilo que realmente importa e usar uma imagem para que aquilo possa ativar o nosso cérebro para memorizar as informações. Além disso, alinhado ao que a BNCC já está propondo para as nossas salas de aula, nós precisamos pensar em atividades diferenciadas, como mostrar um filme, um documentário, fazer um trabalho audiovisual em cima disso. Eu falo muito do audiovisual porque eu acredito que é um tipo de mídia e de nova tecnologia que a gente pode usar com facilidade, porque é muito comum a gente encontrar um celular hoje em dia para poder fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. E isso prioriza o protagonismo dos nossos alunos e alunas e também as novas formas de produzir materiais autorais. E desse jeito a gente coloca em prática exatamente o que Paulo Freire dizia, que é respeitar a leitura de mundo dos nossos educandos e educandas. O audiovisual, o documentário, os podcasts valorizam as expressões subjetivas de cada aluna e aluno. Para a área das linguagens, isso é essencial também porque dá sentido à produção textual. Mostra que a produção textual ela tem várias dimensões. Mesmo que a produção seja um vídeo, a turma vai ter que pensar num roteiro, numa sequência narrativa, e isso mobiliza as linguagens que nós já conhecemos tradicionalmente. Ensinar a usar os recursos digitais é dar para as alunas e alunos o poder da expressão. Se a oratória é um método, o método nos dias atuais passa pelas telas. Se você gostou desse conteúdo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e acompanha todos os materiais que eu vou deixar aqui disponíveis para vocês. Se tiver uma pergunta, pode colocar nos comentários ou deixe a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com outros professores e professoras que também possam precisar desse material. Eu vejo vocês no próximo vídeo.